Roberto Franca, membro da Comissão Dom Helder Câmara. Nádia Brainer, da Comissão de Pernambuco. Valdir Porfírio, da Comissão da Verdade da Paraíba. Anuncio que estão presentes aqui no auditório, que também poderão fazer parte, fazer perguntas, os membros da comissão, outros membros da Comissão de Pernambuco e da Comissão da Paraíba, que irei anunciar agora. Da Comissão de Pernambuco, Humberto Vieira, Manuel Moraes, professora Socorro Ferraz, da Comissão da Paraíba. Sim. Henrique Mariano. Tinha passado aqui uma lista, mas completei. Então. Da Comissão da Paraíba, se encontra presente aqui professora Irene Marinheiro, professora Lúcia, que atrasou um pouco, mas que estará daqui a pouco também presente. Também se encontra, para completar a mesa, nós iremos convidar Antônio Soares de Lima Filho, conhecido como HELP, que irá fazer seu depoimento aqui para as duas comissões. Também se encontra presente Hébert Sheila, do Grupo de Mortos e Desaparecidos, daqui da Comissão da Paraíba. E a professora Nazaré, do Mapa da Tortura. Colega Fernando Coelho, que tem uma palavrinha aqui. Bom dia a todos. Antes de começarmos a parte propriamente de interpelação de testemunhas da comissão, nesse trabalho conjunto, que tenho a impressão que é pioneiro no Brasil. É possivelmente a primeira vez que comissões de dois estados se reúnem com o mesmo propósito. Mais um pioneirismo nosso do Nordeste. Mas, antes de mais nada, eu queria passar às mãos da Comissão da Paraíba exemplares dos cadernos da memória e verdade que a Comissão de Pernambuco publicou recentemente, dando início a uma série que já está projetada e com alguns outros já em fase praticamente de edição, alguns outros exemplares, para distribuição, conhecimento e distribuição dos companheiros da Paraíba. Bom, gente, como metodologia de trabalho, a gente combinou com o pessoal da Comissão de Pernambuco, que veio no meio da semana discutir a audiência. Nós teremos o depoimento de Antônio Soares de Lima Filho, o HELP, que terá 20 minutos para fala, com a margem, até no máximo 30 minutos, para fazer sua fala inicial. Depois, os membros da Comissão de Pernambuco e da Paraíba irão fazer as perguntas que acharem necessárias. Encerrada essa fase, como é uma prática aqui do trabalho da Comissão da Paraíba, nós abriremos 3 inscrições para pessoas presentes que queiram falar, fazer perguntas especificamente sobre o tema. Só 3 pessoas. Quando encerrar, a gente abre a inscrição. Quem se inscrever primeiro, 3 pessoas que irão falar sobre o tema. Toda a comissão pode fazer perguntas, só quando encerrar as perguntas da comissão é que a gente abre para 3 perguntas para pessoas da plateia. Bom, e nós teremos agora de manhã o depoimento de Antônio Soares de Lima Filho e à tarde, logo depois do almoço, às 14 horas, de Sônia Benevides. Então, a parte da tarde, os trabalhos serão coordenados pelo professor Fernando Coelho, da Comissão Dom Helder Câmara, certo? Bom, então, eu acho que já podemos passar a palavra para o senhor Antônio Soares de Lima Filho, o HELP, que terá 30 minutos, até 30 minutos, 20 com a margem de até 30 para fazer seu depoimento, e depois irá responder as questões formuladas
pelos membros das comissões. Com a palavra, o senhor Antônio Soares de Lima Filho, conhecido como HELP, né? Isso aqui é a agenda da época. Bom dia, companheiros, camaradas, colegas. Satisfação aqui estar com vocês assim, com todo o abalo emocional que a gente tem, né? Encontrar o Washington Alves Rocha, que foi meu companheiro de militância aqui, uma figura. Cantamos muito juntos, né? Vários companheiros, como a Nádia também, a Lília, pessoas de outras organizações políticas, né? Que eram também a Lília, e que a gente tinha contato, era um contato fraterno, apesar das divergências políticas que nós tínhamos, a gente tinha uma boa relação com muitas organizações da esquerda. Eu quero, segundo o Valdir aqui, o roteiro seria eu falar um pouco da minha militância, mas na verdade eu quero primeiro fazer, digamos assim, abrir uma homenagem a todas as pessoas que permitiram, com o seu comportamento, o seu sacrifício, alguns com a vida, que nós sobrevivêssemos. Eu, por exemplo, todo mundo que conviveu comigo da clandestinidade, com a família da Sônia Benevides aqui, tia dos meus filhos mais velhos, que eu tive 3 filhos na clandestinidade, com a irmã dela, a irmã do Bebeto, a Ângela Saí Benevides. Conviveram e sofreram junto comigo a impotência da gente poder interferir, né, no sumiço, desaparecimento, porque a gente não podia, que eles estavam querendo nos matar também. Que eu estava no comando político-militar do PCBR na época e tinha que fazer as mudanças assim, da noite para o dia. A minha militância começou aqui, na verdade, quando eu me lembro que eu me associei, eu gostava muito de cinema, a gente era cinéfilo, e com 12, 13 anos eu me associei ao Cineclube Charlie Chaplin, que funcionava no Liceu Paraibano, através do vizinho meu que era o tesoureiro, o Helder, né, e a irmã do Erivalder, que depois foi secundarista junto com a gente, o Erivalder, né, que hoje é do Sindicato dos Médicos lá de São Paulo, entendeu? Bom, está adentrando aqui meu grande companheiro Selva, o José Emilson Ribeiro, foi ex-preso político, é ex-preso político também, a gente se encontra toda vez que eu venho aqui. Emilson foi torturadíssimo, barbaramente torturado, e meu companheiro. Então a gente tinha aqui no Liceu Clube Charlie Chaplin essas pessoas, e tinha no Liceu a organização de base Astrogildo Pereira do Partido Comunista Brasileiro. E Emilson era dessa turma, tinha um grupo inteiro, e a gente chamou a gente para a juventude do PCB na época, né? Mas antes eu me lembro também que a primeira ação, assim, digamos assim, de participação que eu fui, foi quando, em 64, houve a ocupação da Faculdade de Direito, aqui na Praça João Pessoa, aqui do lado, porque o pessoal queria impedir a chegada do Carlos Lacerda. À época, tinham várias pessoas candidatas à presidência da República, tinha CL 65, Carlos Lacerda 65, então houve uma ocupação por vários militantes, estudantes, e secundaristas e universitários aqui na Praça da Faculdade de Direito. Eu estava lá, quando eu subi, aí o pessoal depois de um tempo olhou assim e disse: olha, melhor você sair, vai ter. Quando eu olhei lá de cima do janelão, estava um pessoal lá embaixo, que era o Walter Figueiredo, da companhia de ônibus, né? E estava o Joacir de Brito Pereira, estavam com ariete mesmo para arrombar a porta. Aí eu fugi pelo janelão que dá ali para aquela escadaria dos degraus da Praça General Osório. E depois é que eu vi, fugi, fui lá por trás, eu sempre fui meio arisco. Subi no jornal União, onde o Emílio Aqué trabalhava também. Eu subi, fui lá, fiquei com o Feitosa, o pessoal da redação, porque eu tinha ganho 2 livros de presente no programa Encontro com o Cinema, do Paulo Melo. Eu tinha ganho porque eu tinha acertado dos 10 filmes da Associação de Críticos do Cinema da Paraíba, eu acertei 9. Eu ganhei 2 livros de presente, livros de cinema. Aí, mas eu estava lá, eu fui lá, peguei os livros também, já tinha saído de lá, o pessoal não viu, que eu tinha saído de lá, da Faculdade de Direito. E aí eu vi o pessoal do Exército chegando, era o comandante, né, era coronel na época, Ednardo Dávila Mello, que depois ficou conhecido em 75, porque foi sob o seu comando que o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado em São Paulo, né, do PCB. É o mesmo que estava comandando o quartel do 15º Regimento de Infantaria, hoje Batalhão de Infantaria, né? Motorizada, se não me engano. Então, esse Ednardo Dávila Mello estava à frente, foi porque era tropa federal, ele poderia entrar na faculdade. Ele afastou até esse pessoal, desse grupo aí de Joacir de Brito Pereira, essa turma, Walter Figueiredo, dono da empresa de ônibus,
e eles ocuparam, né? E foram presos, várias pessoas foram presas, depois responderam ao inquérito policial militar. Foram levados para o quartel, a polícia levou, e foi daí em diante um processo de perseguição. Então eu me engajei no movimento secundarista na época, e na Juventude Comunista do PCB, ainda era a Juventude Comunista, a gente foi da base de Astrógido Pereira, a gente estava na corrente revolucionária que estava rompendo com aquela linha do PCB. Eu gostaria até de me lembrar de uma homenagem a ele, o nome que dá o nome ao auditório, João Santa Cruz, primo do Cláudio Santa Cruz. Ele era do PCB, ele tinha sido candidato a vice-prefeito com Damásio Franca, e ele era do Partidão, mas ele, quando viu, deputado estadual, exatamente, naquela 46, né? 46, certo? Então, 5 anos antes de eu nascer. Aí ele não resistiu. Quando me viu passar ali na frente, depois daquela, né? A imprensa chamou a gente de baderneiro, algazarra. Eu sou chamado de baderneiro desde a época. Quando eu vejo chamar os outros de baderneiro atualmente, ela diz, poxa, eu sou baderneiro desde 13 anos de idade, 13, 14 anos. Entendeu? Eu acho que a geração de hoje está fazendo o que a gente fazia na época também. Aí o João Santa Cruz falou, a linha do partido não é essa. Aí eu falei, infelizmente não é, e a gente vai terminar tendo que sair do partido mesmo. Ele estava na porta, na janela da casa dele, que eu estava na biblioteca, aqui na Praça 1817, que unifica, né, Paraíba e Pernambuco, né, para 1817, né. Aí o João Santa Cruz deu um esbregue mesmo, a linha do partido não é essa, vocês estavam ali aprontando já, ocuparam a faculdade, vocês estão muito violentos, muito radicais. Aí eu disse, não, deixa para lá. Aí o pessoal, deixa ele para lá. Aí eu respeitava muito, era um cara venerável, era precursor da gente, antecessor, né, que abriu as primeiras picadas, né, e quando não tem caminho, o comunista abre picada, né, ele inventa um caminho. E aí a gente se engajou no Liceu Paraibano, e a gente, com o pessoal secundário, universitário também, a gente organizou a corrente revolucionária, participando, dando assistência à Juventude Comunista, passei a integrar a organização de base Astrogildo Pereira, um homem lá de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, um dos fundadores do PCB, né? Antigo Partido Comunista, seção do Brasil, né? Aí a gente participou do Cineclube, a gente refundou o Cineclube Charles Chaplin com outro nome, a gente fundou com o nome de Cineclube Linduarte Noronha. A gente fez homenagem a uma pessoa que estava viva, que era o Linduarte Noronha, recentemente falecido, junto com o Manfredo Caldas, o Emilson, o Carlos Aranha de Macedo, né, o Washington Rocha, tanta gente que participou daquele cineclube. Aqui funcionou na Secretaria de Estado da Educação, que era ali na Rua das Trincheiras, que o João Córdola era o cara que cedia aquelas salas para o projetor dele, o Bellin Howell. Qualquer problema a gente ia lá chamar ele em casa para projetar para a gente os filmes, né, no cineclube, eram sessões todos os sábados. Então foi uma tarefa do partido. A gente não era PCBR ainda, porque o PCBR foi fundado somente quase um ano depois, né? E eu quero deixar registrado uma outra grande situação que ocorreu aqui, foi a greve para manter a professora Daura Santiago Rangel como diretora do Liceu Paraibano. A gente tinha um conflito de grupos organizados de ultradireita, que eram os filhos do Coronel Capibaribe, os gêmeos, Coronel Capibaribe, o Franklin Roberto Lins, Antônio Fernandes Lins, entendeu? Era uma família udenista, de ultradireita, que organizava um movimento anticomunista aqui, caças comunistas, né? Um movimento anticomunista, o MAC, eles faziam aqui. E ficavam atrás mesmo do pessoal na rua para bater, não era brincadeira não. O Coronel Capibaribe tinha sido um dos artífices do golpe de 64 aqui no Nordeste, Coronel Capibaribe, e os gêmeos também, eram muito violentos. A gente ganhou a chapa para a eleição do Liceu Paraibano, certo, Emilson? Emilson, lembra? Aquela chapa, Emilson, Emilson? Emilson, aquela chapa do Liceu Paraibano, que a gente teve aquela disputa, você estava naquela chapa, e os irmãos Capibaribe e essa turma de Franklin Roberto Lins e Antônio Fernando Lins não aceitaram, simplesmente quebraram tudinho, que eles estavam com intervenção no diretório. Isso aí eu não esqueço, não. Minha memória nisso aí não falha. Eles colocaram bomba em todas as salas do liceu, bombas de espera, entendeu? Com cigarro aceso, e a gente saía dando tapa nas bombas que estavam colocadas nas portas. A gente correndo pelo corredor ali do liceu, tirando as bombas assim que a gente conseguia tirar. Botaram bomba dentro do vaso sanitário também, quebraram o vaso sanitário, né? Eles tacaram o mozaralho, porque perderam as eleições abertas, né?
E a Daura Santiago Rangel era a diretora do liceu, professora de matemática de muita gente, deu aula a Geraldo Vandré, a meus familiares, a meu cunhado, a meus irmãos, lá no Liceu Paraibano. E a gente tinha uma relação muito carinhosa, porque a gente tinha atividade cultural e política, cineclube, jogral, teatro, tudo. E a dona Daura tinha um apreço pela gente, porque graças à militância dessa esquerda, havia um movimento cultural do Liceu Paraibano, o que é uma tradição do Liceu Paraibano. E a dona Daura enfrentou e expulsou, quando descobriu que eles tinham feito dentro do liceu. Aí expulsou o Franklin Alberto Lins. E foi expulso, e a dona Daura, ele tinha família influente, junto ao governador João Agripino Maia, e demitiram a Daura Santiago Rangel. Olha, você demitir dona Daura Santiago Rangel ali do Liceu Paraibano, é você puxar uma pilastra daquela, do liceu, entendeu? Foi o que aconteceu, dona Daura foi demitida, teve uma grande mobilização nossa, e depois a gente fechou o liceu todinho, fechou, eu trouxe 6 correntes grandes lá de casa, que tinham de punho de rede, a gente fechou as portas do liceu, pegamos todas as portas, colocamos palito de fósforo dentro, e no outro dia foi tudo fechado, a gente pichou lá em cima do relógio do liceu, ou Daura ou greve. O colega pintor poderia até falar sobre isso, né? Nosso pintor, que lá em cima a gente falou Daura ou greve. Então, a gente fez uma greve, foi uma greve massiva, por causa que ela era muito querida. Demos uma entrevista ao Altinaldo Lourenço e ao Luiz Otávio, né? Na Rádio Arapuã, e ela também estava junto com a gente lá, a dona Daura foi a grande entrevistada. 6667 foi um ano de transição entre a gente e a corrente revolucionária regional que estava sediada em Pernambuco. E a gente tinha contatos até paralelos também. Eu tinha contato com o Neguinho Odígias, que era da Escola de Agronomia. O Neguinho Odígias veio aqui e tinha uma coisa engraçada no Neguinho Odígias, né? O Neguinho Odígias usava óculos, uns óculos quadrados com árvore preto, sem lente. Não usava lente, era só para disfarçar, entendeu? Aí a gente, esse cara chegava aqui, o Augusto, que era o codinome do Neguinho Odígias, aqui, a gente dava o nome de guerra dele, que a gente conhecia ele lá do Recife, que tinha a República lá na Rua do Príncipe. A gente tinha contato lá, a corrente começou a se articular. Aí tinha um pessoal da LN que ficava dando em cima da gente, que era os casos do irmão da Amparo, o Davi, que era o Luiz Cunha, né, que é assassinado pela ditadura em São Paulo. E tinha um pessoal que ia para a LN, já estava com Marighella, com Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, e tem aquela turma que estava ligada a Mário Alves, Apolônio de Carvalho, Jacó Gorender, né, a gente conhecia do nome também do jornal Novos Rumos, que era o Jacó Gorender. Tinha um pessoal que a gente tinha a linha do PCBL, manter a mesma estrutura de partido comunista, mas dentro de uma linha de participação da resistência armada. A gente não negava a concepção de partido marxista-leninista, digamos assim, até dentro de uma linha Mao, né? Mao Tse Tung dizia, o partido tem que dirigir o fuzil, e não o fuzil dirigir o partido, né? Então todo o trabalho militar, político-militar da gente, a gente também fez contato através do Mário Alves com o pessoal em Cuba, para poder mandar companheiros para treinamento lá. Foi quando eu tive que sair, o AI-5, eu fiquei queimado, muito queimado, presidente da União Pessoense dos Estudantes Secundaristas, da UPES, substituindo o Emilson. Emilson tinha sido eleito no seminário arquidiocesano, que eu era do Liceu do Roger, da seção do Roger, o primeiro congresso aberto da União Pessoense dos Estudantes Secundaristas, lá no seminário, lá no Miramar, no bairro do Miramar. Aí a gente tirou a tarefa e o Emilson foi eleito presidente da UPES. Emilson foi presidente da UPES, eu fiquei como um dos vice-presidentes da UPES, e depois a gente passou outras tarefas para o Selva, para o Emilson, e eu tive que assumir a presidência. Nunca mais esqueço, na casa do Emilson, no aparelho nosso lá, em Cruz das Armas, foi na torre, não me lembro. Aí disse, olha, não dá para eu ficar, então eu tenho outras tarefas mesmo, o companheiro Help, que realmente é muito conhecido aqui também, vai assumir a presidência. Eu assumi a presidência, o Emilson renunciou à presidência da UPES para eu assumir. E o Cineclube Lindo Arthur Noronha continuava funcionando. E o que aconteceu é que, quando teve uma divergência interna dentro do PCBR, infelizmente nós seguimos caminhos distintos. Houve um agrupamento chamado, o pessoal do Davi, do Crioulo, o pessoal o Luciano, dentro do comando político-militar do PCBR,
a gente teve uma divergência desse companheiro, a gente já tinha contato com o pessoal de Pernambuco, e a gente informou das divergências que estavam tendo e das pessoas que estavam começando a sair da linha do PCBR, que já tinha sido fundado em abril de 68, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Aí a gente ficou com o PCBR e outro grupo se distanciou politicamente da gente. Foi uma divergência política e ideológica comum no campo da esquerda até hoje, né? Até hoje. A gente foi para a clandestinidade, eu fui para o Recife, que eu já tinha estrutura lá. Eu ficava, toda vez que eu fugia, ia para a casa uma pensão lá do Marcelo e Mário de Mello, da família do Deda. A avó dele tinha uma pensão na Gervásio Pires, e eu em 67 eu já estava lá. Houve uma passeata histórica do Acordo de Mercosur, que a gente fez aqui na Lagoa. Eu queimei 2 bandeiras americanas, fotografaram, tomaram o filme do jornalista lá e do policial. Tomaram o filme porque eu estava fotografando junto com o Eric Jenner Rosas, né, o médico, e o Eric também estava naquelas fotografias todas, né, de procurado junto comigo, eu, o Washington, o Emilson, o Marcelo Mário de Mello, o Alberto Vinícius de Mello, né, o Chanha, e aí acontece que depois eu fui para a tarefa, havia um objetivo nosso aqui, que era onde meu pai trabalhava, na Souza Cruz. A gente sabia que o Banco da Lavoura de Minas Gerais fazia todo dia, transportava o numerário lá, meu pai trabalhava lá, então várias pessoas tinham informações, e tinha um companheiro também que trabalhava lá dentro e tal. A gente deu as dicas para a ação, primeira ação armada do PCBR. A gente chegou antes do agrupamento revolucionário, porque o agrupamento revolucionário queria fazer, tinha um objetivo também, e a gente chegou antes. Porque eu falei, vai lá, o pessoal vai fazer. Aí vamos fazer. Aí eu estava lá, foi no dia 5 de maio de 69. Isso está em entrevista que eu dei para o Jorge Rezende, né, Milson? Aquela entrevista que eu dei em fevereiro de 96, depois em julho de 96 também. Esclarecendo o caso, não houve assalto ao Souza Cruz. Meu coleguinha aqui, que eu já trabalhei como jornalista também, não houve. Houve assalto ao Banco da Lavoura de Minas Gerais. Foi uma expropriação, um confisco do Banco da Lavoura, porque já tinham passado o recibo, a Souza Cruz já tinha passado o recibo, não perdeu nada. Eu já está na matéria do Jorge Rezende. Eu esclareci isso e ficou lá na matéria do Jorge Rezende em fevereiro de 96, no jornal O Norte. Entendeu? A gente teve depois que ir para Maceió, junto com o Ramires Maranhão do Vale, ajudá-lo. Fortaleza, junto com ele também, fomos morar com o Aldígias Carvalho de Souza, meu grande companheiro Neguinho, que já me conhecia desde 67, figura queridíssima. O Neguinho Aldígias ia com a gente para o Rio de Janeiro. A gente saiu de Fortaleza, eu recrutei um monte de gente. A Lília da Silva Guedes foi recrutada por mim lá, a Helena Guerrilheira, lá no Ceará. A gente teve contato com o Bergson, o João Farias, que foi assassinado no Araguaia depois do PCdoB. A gente tinha uma relação muito boa com o Bergson, do PCdoB lá no Ceará, muito boa mesmo. É que havia pessoas que tinham uma certa sectarismo, um ranço de uma organização política com a outra, mas tinha aquelas pessoas que não estavam nem ligando. Eu, a Lilian, por exemplo, a Lilian que está aqui presente, que é da Comissão de Pernambuco. Lilian, a gente vivia cantando Beatles junto. Ela sabia que gostava de Beatles, ela falava inglês, eu até sabia que falava inglês também, a gente começava a cantar. E a Lilian, a gente não tinha uma relação sectária entre pessoas, né? Muitas vezes tinha uma relação muito boa, muito fraterna mesmo. O Fernando Santa Cruz também tinha uma relação boa com a gente. Fernando, entendeu? A Ana, que era a namorada dele, depois esposa, mãe do Felipe, que é presidente da OAB lá no Rio de Janeiro hoje em dia. A gente teve foi para Fortaleza, e depois veio Maceió, Fortaleza. A gente já foi deslocado para o Rio de Janeiro em 70. Eu já tinha ido no Rio de Janeiro fazer primeiros contatos também. A gente ia e voltava. O Odígias iria encontrar com a gente. Aí eu vim, voltei, saí com o Ramires para o Rio de Janeiro, e a gente se baseou no Rio de Janeiro. Aí o Getúlio de Oliveira Cabral, que era o cara que estava no comando, tinha um comitê central, que eram o Luiz Alberto Say Benevides, era membro do comitê central. A gente chamava isso de política de remanejamento de quadros. Esse remanejamento eram as pessoas queimadas na região, conhecidas e identificadas pela repressão, até fisicamente, iam para outra região. E todo esse processo da gente de mudança não era outra coisa, entendeu? A gente queimou na região toda mesmo, não tinha mais como ficar por aqui para o Nordeste. O Bebeto também era conhecido, era da Escola de Economia da UFRJ, era do Banco Estado da Guanabara, e era bancário, e ele veio para cá, para Pernambuco, e eu fui para o Rio, né, com o Ramires também foi. O Neguinho Odígias também viria. E foi o que aconteceu, que todo mundo sabe já, vocês devem ter o depoimento já da Lília da Silva Guedes, que foi minha namorada lá em Fortaleza. Eu tinha recrutado ela para o PR, e ela foi presa com Odígias e com Maria Ivone, a galega Ivone, com quem a gente tinha morado lá no Ceará. E a gente foi, e o Getúlio de Oliveira Cabral montou o comando político-militar, com quem já tinha tido certo treinamento. Ele deu treinamento também, porque ele tinha vindo de Cuba.
E a gente passou a integrar também o Comando Político Militar do PCBR, responsável pelos arquivos e pela biblioteca também. E o Bebeto veio para cá, né? Depois eu até quero entrar, depois a gente vai entrar, vai ter a oportunidade de falar do Careca, do Passaralho, entendeu? E a gente ficou integrado com o Comando Político Militar. Então eu quero até deixar aqui registrado uma coisa que eu acho engraçada, assim. Eu tive um filho com a Ângela, irmã do Bebeto, em 5 de maio de 75. Quer dizer, há exatamente 38 anos, em setembro de 75, a gente fez uma ação armada lá na Bahia, no interior da Bahia. Aí quando eu vejo o pessoal dizer, nossa, como é que chama? A luta armada acabou, aquela pauta assim do jornalista, aquela pauta engessada, né? A luta armada acabou em 73, 72, 74. E eles não sabem de nada, né? A gente continuou fazendo ação, eu continuei no comando, teve um problema de reestruturação do PCBR que não foi fácil, a gente teve que recontratar várias pessoas, arriscadíssimo. A Sônia lembra, porque morava lá, eu viajava para o Ceará, eu viajava para o Nordeste, eu viajava para o Rio Grande do Sul, e era o remanejamento da gente, a gente estava fazendo as mudanças também, de uma região para outra, não era fácil. A gente não tinha nem tempo de chorar os mortos da gente. Ela sabe, ela me via chorando de manhã, a Sônia me via de madrugada, eu acordando, chorando, porque a gente tinha vindo pontos que as pessoas, como Ramírez Maranhão do Vale, o Vitorino Alves Moutinho, que tinha recontatado a gente, depois saiu da cadeia, foi a queda de 26 de outubro de 73, no Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma que foi muito marcante na minha vida, que foi 29 de dezembro de 1972, dia que eu fazia 22 anos de idade. Tinha um ponto de volta do Nordeste, com o Fernando Augusto Fonseca, o Fernando Santalha, que era do Banco do Brasil, e o ponto veio aberto. O Getúlio de Oliveira Cabral, que era o nosso comandante, foi preso e assassinado com mais 5 companheiros, né? Luz Maria Vanderlei Neves, depois casou com Paulo Pontes, passou a chamar Luz Maria Vanderlei Pontes, Valdir Salles Saboia, que era da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Bartolomeu Rodrigues, Bartolomeu de Souza, o Bartó, o cantor, o José Cirton Soares, lá de Natal, que era meu companheiro de momento secundarista do Nordeste na época, do Ateneu. Também teve o nosso comandante, o Getúlio de Oliveira Cabral, né? E o próprio Fernando Augusto Fonseca, que também foi assassinado. E foi dia do meu aniversário, na sexta-feira. E a gente ficou muito traumatizado no aniversário dele. A gente falava para a gente, o Getúlio falava assim, ele falava nasalado, ele era meu comandante, né, do Comando Político Militar. O companheiro vai cantar para a gente no dia do aniversário dele. Vai cantar para a gente porque ele é o cantor emérito, vamos fazer uma seresta. Ele falava com esse sotaque, esse acento. E a gente marcou de fazer uma seresta, sexta-feira. E, infelizmente, meus companheiros não chegaram para cantar. Meus companheiros não compareceram ao ponto, mas também não trouxeram a repressão junto. Por isso, gente, que eu abri homenageando e fazendo divisor de águas. É uma questão ideológica. Eu continuo fiel à linha do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Mário Alves de Souza Vieira, jornalista de Novos Rumos, o Vila, que era editor da revista do jornal Novos Rumos, né, que vocês mandavam a gente distribuir o jornal Novos Rumos, e dentro da passagem tinha que levar alguns Novos Rumos. O Emílio falava, olha, help, a matéria é essa aqui. Ô, Toninho, não tinha help ainda, porque eu ainda não tinha nem tinha sido lançado o filme ainda, né? 65, 64, 65, 66 foi quando foi reestruturada a corrente e começou aquela fuzuê dentro do partidão. E eu me integrei. Aí o Mário Alves mandou exatamente a disputa na tribuna de debates, muito grande entre o Jacó Gorender, né? O Jacó Gorender e o Mário Alves, eles escreviam, o Jason, que era o Nicolau Tolentino, né? O jornalista Jason, era o codinome de Jason. O Mário Alves era Vila, né? E, então a gente tinha uma tribuna de debate. E o Mário Alves deu a linha política militar para o PCBR. Eu quero fazer uma homenagem ao Mário Alves de Souza Vieira. Eu tive agora, infelizmente, é difícil de ver o torturador, um dos caras que torturaram ele, meus companheiros, de matar o Major Jacarandá, dos bombeiros do Rio de Janeiro. Ele era capitão à época. E eu vi lá na audiência dele, na Comissão da Verdade Nacional, do Rio de Janeiro com a Nacional, agora, 2 semanas atrás, né? E foi muito duro, sabe? Ele, dos 4 convocados, somente ele foi. Era da mesma equipe do Doicode. E o Mário Alves, o Vila, era um cara que colocaram no livro de história que ele foi influenciado pelos ofensivistas do Nordeste, que ele mergulhou o PCBR
nessa caudal de luta armada, é uma coisa exagerada, porque o Mário Alves, desculpe, compadre, era o quadro mais equilibrado da gente, no sentido de formação política, teórica, no sentido de formação de organizador, porque ele conseguiu viajar pelo Brasil, com aquela gastrite que ele tinha. Ele foi a Belo Horizonte, em 66 ele estava em Belo Horizonte também, tentando trazer o pessoal da corrente para o PCBR, para fundar o PCBR, o que seria o PCBR, e foi o cara que galvanizou, ele conseguiu aquela amálgama todinha de pessoas que entraram para a luta armada por uma questão de uma opção marxista-leninista, sem negar. Marighella e o Menezes, o Marighella, que também era da corrente, e o Joaquim Câmara Ferreira, o velho, o Toledo, só para citar dois, também tinha um secundarista, que é o Elcio Pereira Fortes, o Nelson, que era secundarista também. Eles tinham um bom preparo político, mas achavam que a questão da vacilação do PCB em 64 foi que levou a concepção do partido marxista-leninista, foi que travou o desenvolvimento do processo de resistência à ditadura militar no Brasil. A gente discordou, a gente falou que não é a estrutura marxista-leninista que foi a responsável, e sim a linha, a orientação que o secretário-geral, Luiz Carlos Prestes, ele imprimia essa linha, seguindo a linha da Internacional Comunista e da União Soviética. Então, para vocês historiadores também, é fundamental saber de uma coisa: não há stalinismo quando você nega o stalinismo na prática. Nós não podíamos ser chamados, historicamente, no sentido científico de historiadores, de stalinistas, porque a gente estava negando toda aquela linha stalinista dos anos 60 que o PCB impunha. Aí a gente também não foi, por causa disso, trotskista. Agora, houve trotskistas que vieram para o PCBR, houve stalinistas que vieram para o PCBR, mas a linha da organização, do ponto de vista científico, vocês historiadores têm que saber, era uma linha marxista-leninista, eminentemente. Por exemplo, o Mário Albuquerque, que veio do Ceará, era trotskista, que veio junto com a esposa dele, que era a Vera, né? A Vera, eles eram trotskistas, eles vieram para o PCBR, foi presa política, eles foram presos políticos também lá em Pernambuco. Então, eu quero também falar que o Odígias Carvalho de Souza, o Neguinho Odígias, a Lília da Silva Guedes, que estava presa junto com ele e tudo, eu quero deixar a importância da gente apurar o sequestro da Lília em julho de 1974, e tem documentação disso, um pedido de buscas no Arquivo Público de Pernambuco. Eu estou com a cópia aqui dentro do meu prontuário. A Lília da Silva Guedes foi sequestrada em julho de 74 no Rio de Janeiro, para entregar a mim e as pessoas da LN, VAR Palmares e VPR, porque eu que tinha um contato com as outras organizações, que eu fiquei no comando da organização e fazia as ações armadas junto com a frente da frente de esquerda revolucionária. Então isso é inédito, é fundamental. É fundamental a gente saber que a Lília da Silva Guedes, a Lília Galete, né, depois de casada, ela foi uma pessoa heróica e está viva, a Lília. Ela já deu depoimento sobre a morte do Odígio lá no Recife, mas eu acho que a gente não pode deixar passar esse comportamento da Lília. Ela falou para a gente isso 22 anos depois, em junho de 96, em Campinas, quando ela estava na Unicamp. Depois ela foi funcionária da FUNAI, ela foi para a Universidade Federal do Mato Grosso também como professora. Então é importante a gente colher o depoimento da Lília sobre esse sequestro que ela falou na frente do marido e das duas filhas, 22 anos após isso. Ela propuseram a ela bolsa de estudo no exterior, salário pago pelo Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, para me entregarem. E ela sabia que os caras iam me matar. E não entregou. A Lília não foi torturada fisicamente. Ela estava trabalhando no Círculo do Livro e ela contou essa história para a gente. Então, eu quero deixar lavrado. Eu devo a Lília também, Odígias, Ramírez Maranhão do Vale, os quatro de 73, os 6 de 29 de dezembro de 72, várias pessoas. Meu depoimento, gente, é decorrência da mesma luta. E eu continuo fiel à mesma linha política e ideológica. Eu fui punido com uma advertência, eu vou encerrar agora, porque ainda tenho que falar sobre o caso do Bebeto. Uma advertência que eu tomei agora. Eu sou servidor público federal do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ou Industrial, INPI, Registro de Marcas e Patentes. Eu sou do Comando de Mobilização e de Greve dos Servidores Federais lá do Rio de Janeiro, e fui punido com advertência na folha funcional, um processo administrativo disciplinar, como se me criminaliza os movimentos sociais, né? Eu fui preso em 89, numa greve bancária também, de Polícia Federal, uma semana na Polícia Federal, e recebi o processo até outubro de 91. E fui em curso como formação de quadrilha e
depredação de patrimônio público, que era o Banco Itaú. Aí quando eu vejo os black blocs, me lembro dessa situação. Agora, foi o ano passado, a gente foi fazer uma negociação dos pontos cortados, e eu quero denunciar mesmo isso aí, porque é uma perseguição política continuada. Um rapaz que teve as contas contestadas no Tribunal de Contas do Espírito Santo, atual administrador do INPI, de Irade, Leonardo Luiz de Paula, ele foi impedido de candidatar-se a vereador porque ele tinha as contas contestadas como diretor do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Então, minha militância continua. E a outra denúncia mais importante, nos anos 90, quando eu estava pesquisando, eu vou encerrar com isso agora. Eu trouxe aqui para vocês e vou dar de presente lá para o pessoal do arquivo de Pernambuco. O Valdir vai se encarregar. Eu peguei minha ficha no Arquivo Nacional. Gente, eu dei essa entrevista no Jornal do Brasil de 8 de janeiro de 2006. Eu e a Yara Xavier Pereira lá em Brasília e eu lá no Rio. A nossa perseguição foi até os anos 90, rapaz. Eles pegaram o pessoal da BIM, vai até os anos 90. E está aqui comprovado. Até os anos, o próprio pessoal achava que a gente era paranoico, que a gente estava radical demais, que não era possível, que era democracia depois de 88. Para mim não é democracia, é democratura. A luta de classes continua, parodiando o anarquista que faz: ai governo, não sou contra, eu digo: ai capitalismo, não sou contra. Enquanto houver capitalismo, eu vou continuar o mesmo militante. Eu quero deixar lavrado que essa perseguição tem um ninho de ovos da serpente. Como me perguntar: o ovo da serpente é lá? Eu disse: não, o ninho é lá, é Gabinete de Segurança Institucional. À época do Lula, o major comandava lá era Nelson Oliva Neto, irmão do Aloysio Mercadante, do Exército, filho do general, do almirante Nelson Oliva, pai dos dois. É porque o Aloysio Mercadante não usa o nome do pai do almirante Oliva. Mas esse é que é o grande problema que a gente tem que discutir. Eu quero que a gente faça uma movimentação, uma mobilização em torno de extinguir o ovo da serpente. Não se pode fazer acordo com gorila, o preço é caríssimo. Nós somos gatos escaldados, a gente tem medo de água fria. Enquanto persistir essas informações, como no ABIN, o chefe da divisão de documentação foi denunciado pelo próprio pessoal da ABIN. Chama-se Davi Bernardes de Assis, está aqui na minha ficha, ele assinou meu habeas data e disse que foi até onde ele quis. O pessoal da BIM, os novos funcionários, disseram que ele era da velha guarda do SNI e saiu no Correio Brasiliense de novembro de 2004. É importante ter esse nome, porque informação é poder. Por que o J. Edgar Hoover ficou tanto tempo lá nos Estados Unidos? Porque ele tinha ficha pessoal de mulher, se o cara era gay, se não era, para usar contra todo mundo nos Estados Unidos. Então, houve várias administrações do governo norte-americano, mas ele nunca saía, porque ele tinha ficha de pessoal de cada um. Então, é importantíssimo a gente fazer uma cruzada para o pessoal da Ordem dos Advogados. Estou convocando para discussão sobre isso aí. Não é possível a gente continuar sendo monitorado. Eu vi uma matéria no jornal dizendo que ainda continuava o monitoramento. E quando eu vejo, o pessoal viu a minha advertência lá no INPI, no meio de 100 e tantos funcionários que foram negociar os pontos cortados da greve do ano passado, me pinçaram para ser o cara que ia receber a advertência em folha funcional. E a advertência em folha funcional suja, gente, não é brincadeira não. A gente está fazendo uma campanha, tem uma petição online aí, em solidariedade ao Lúcio, porque me chamam de comandante Lúcio, por causa do comando, o Lúcio, lá no Rio de Janeiro. Meus colegas do NPI puseram isso aí, as pessoas do movimento sindical também. E a mobilização em torno da minha punição, Valdir, mobilizou gente de tudo quanto é tendência política, CUT, tudo, não seja de esquerda, mais ou menos, do centro social-democrata. Por quê? Porque a minha relação pessoal com essas pessoas está acima de muita coisa. Muitas me esconderam na época que eu estava na clandestinidade e não tem como a gente ter um pleito de agradecimento a essas pessoas. Então, participe dessa campanha, porque a gente vai estar combatendo a perseguição continuada dentro da máquina de Estado, tanto seja federal, estadual ou municipal. A gente não pode ter agora, para o pessoal de Pernambuco, é seríssimo. Quando eu fui examinar o caso do Bebeto, eu encontrei o Buraci Damásio, que disse que estava tudo incinerado. O documento, ele era superintendente em 96 da Polícia Federal em Pernambuco, o Buraci Damásio. Aí eu perguntei a ele: o senhor sabe que foi incinerado? Estava presente, viu? Ele já não gostou da minha pergunta. Não, o senhor veio aqui porque o pessoal de Brasília falou que eu tinha que receber o senhor, o pessoal da comissão dos familiares, né? Foi o Nilmário Miranda, em agosto de 95, que criou essa comissão.
a gente ficou questionando segunda para ele. O senhor veio de onde? Eu vi pela idade dele, que nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. O senhor veio de onde? Não, era da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco. Sinceramente, como é que um governo que se diz democrata permite que um cara que tenha tido contato com o aparelho de Estado da repressão na época, ele poderia ter sido do DOPS, gente, mas era da estrutura do Estado de Pernambuco, porque pela idade dele ele me falou que era isso foi em agosto de 96, é fundamental. Quando eu vi agora a morte da menina lá por causa do tubarão, e lá ele falar que não tinha que fechar a praia por causa do turismo, eu me lembrei do filme Tubarão, o prefeito preocupado que ia acabar com o turismo, quer dizer, mais importante para ele o turismo do que a vida das pessoas. Gente, a gente não pode deixar trazer o cavalo de Troia para dentro das instituições pelas quais a gente lutou tanto pela liberdade. É só isso por enquanto. Muito obrigado e desculpem o tempo estourado aí. Nós agradecemos, né, o depoimento de Antônio Soares de Lima Filho, conhecido como HELP. E agora, com a metodologia da comissão, a gente vai passar a palavra para perguntas das pessoas que estão na mesa, né, da comissão, que irá fazer a pergunta. Microfone. Obrigado. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao companheiro HELP, né, por estar aqui presente, o Antônio Soares, uma das grandes lideranças aqui em 68, ele, junto com Oste e Emilson, lideravam o movimento secundarista aqui, em 1968, mas a sessão hoje, além de resgatar, que eu acho importante, a sua militância, HELP, a gente queria tratar sobre o caso de Luiz Alberto, do Bebeto, né? E você fez um relatório de campo, em 96, eu estou com ele aqui em mão, né? Você fez várias entrevistas, né? E chegou a uma conclusão de que houve o acidente. Realmente o que aconteceu foi um acidente, porque a Maria, a Verbena, tinha tirado a carteira de motorista fazia pouco tempo. Mais ou menos é essa a sua conclusão. Então, a partir daí, você parece que só teve depoimento, você não entrou nos documentos do regime, ou não teve acesso ao arquivo do DOPS. Naquela época, se não me engano, o arquivo do DOPS já estava aberto, né? Que você poderia ter ido lá. Porque foi no arquivo do DOPS que eu encontrei algumas coisas. Veja que pérola. Você sabe que naquela época se forjava muito inquérito, né? Então, o acidente com o Bebeto aconteceu às 9h30 da manhã. Certo. 9h30. Eu estou aqui com o inquérito aberto pelo policial às 9h30 da manhã. Tá? 9h30. 9h30 da manhã. Tá? Estou aqui com a certidão da Polícia Federal que você teve com o cara, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Da Polícia Rodoviária Federal. Isso. Ele disse que é 9h30. 9h30 também. Aí, o delegado, que abriu o inquérito às 9h30, designou às 9h30, designou 2 médicos. Tá? Os 2 médicos, às 9h30, foi ao necrotério, ou seja, o acidente foi às 9h30 lá naquele local. E às 9h30, a Miriam, o corpo da Miriam, já estava no necrotério para ser examinado tá aqui, né? Para ser examinado pelos 2 médicos. Às 9h30 já foi visto o corpo dela e foi feito o laudo, o auto de exame cadavérico, às 9h30. Às 9h30. E às 9h30 também saiu a certidão de óbito. Você não acha que foi tudo forjado, não, isso? Para encobrir um acidente, tudo às 9h30? Aí, depois eu entro no Bebeto. Você responde esse, que depois eu tenho o Bebeto também. Sim, Bebeto. Sabe isso aí? Depois eu entro. Por que eu faço as duas? Não, faz logo as duas. Vamos lá. Vamos para o Bebeto, que estava usando o nome frio de José Carlos Rodrigues, né? E que não sei por que casaram os dois ali, porque até então o delegado de Pernambuco não tinha certidão de casamento dos dois. Não tinha certidão de casamento dos dois para saber que os dois eram casados. Pior ainda, não sabia que os dois tinham filho. Então eles botam na certidão que os dois não têm filho. Veja que estranho, né? Então o José Carlos Rodrigues, tá,
foi morto, morreu, faleceu, foi designado a portaria no dia 8, designou o médico, né, Horácio Florencio José, os peritos José de Melo, que detectaram que ele faleceu às 19h15. Vai morrer depois, né? No mesmo dia, né? Que o exame cadavérico saiu às 19h15, pelos dois, né? E aqui está a certidão de óbito 19h15. Mas o que me chamou estranho aí no caso do Bebeto foi uma coisa. A Delegacia de Ordem Política de Pernambuco enviou um delegado, aliás, enviou um agente, o nome do agente foi Isaías Alves da Silva, no dia 10, tá? Para averiguar o que foi que houve aquele acidente, que no dia 9 tinha sido noticiado pelo Jornal do Comércio, tá? Que morreram a Miriam e o José Carlos Rodrigues. E lá para as tantas, veja o que é que ele diz no relatório dele. Ele faz todo o relatório e diz: já o doutor Vieira, médico do HPS de Caruaru, afirmou ter recebido um telefonema por volta das 21h20, repito, 21h20, olha, o laudo dava tudo 19h15. Aí ele disse que recebeu um telefonema às 21h20, do dia 8 de março, do doutor Marcos Mendonça, tendo o mesmo pedido esforço redobrado, no sentido de que fosse salvo o senhor José Carlos Mendonça, digo, Rodrigues, ele errou, né? Tendo ainda afirmado que conhecia o sinistrado e que eu mesmo trabalhava na firma tal, com sede de São Paulo. De repente, no dia 10, às 21h20, houve um telefonema, não era 9h15, que o cara ainda estava vivo. E o pior de tudo isso, Help, é que eu achei estranho. O pior de tudo isso é que eu achei estranho, é que os dois, tanto a Miriam como o menino, ele foi sepultado no dia 10. Está aqui o sepultamento no dia 10. Não foi no dia 8, no dia 9 foi presa a irmã da Miriam, no dia 10 saiu uma busca e apreensão, está aqui o pedido de busca e apreensão, já com o nome, olha, ele estava com o nome frio, José Carlos Rodrigues, já saiu com o nome de Luiz Alberto de Andrade, no dia 10. No dia que o cara estava fazendo lá, saiu também o pedido de busca e apreensão para prender, para localizar o Ezequias, que era o dono do automóvel. Então, eu trouxe uma série de fatos, de documentos, que era para a gente, porque eu acho que houve, nesse caso aqui, pelo que nota aqui, e acho que você há de concordar ou não, houve um inquérito forjado. Pois não? Tá. Primeira coisa é saber o seguinte: a gente tinha mania também de ir para o interior pegar documentação, né? A gente pegava a documentação fria, a gente viajava mesmo muito para pegar a documentação fria. Eu trabalhei com um jornalista no jornal Crítica, com o nome de Antônio Luiz da Silva, que eu usava o nome frio. Tanto que eu tive que retificar o nome dos meus 3 filhos mais tarde. A gente viajava muito para o interior. E foi uma dessas tarefas que o Bebeto foi lá no interior, em Cachoeirinha. O depoimento seria, era pegar, que ficou faltando, a gente investigar, foi na circunscrição de serviço militar, viu? Dona Jaidenilze era uma senhora civil, que era funcionária da circunscrição de serviço militar, que foi o último local que eu fui, exatamente onde tinha partido Cachoeirinha, onde a documentação tinha sido pregada. Dentro do carro, realmente tinha documentação da gente, livros e tudo, né, dentro do carro. E o carro do Ezequias estava até afastado. Ele emprestou o carro por uma questão de amizade, né? Mas ele ia para a Bahia, inclusive ele ia morar na Bahia e tudo. O Ezequias era da geologia, emprestou o carro para a Miriam, e a Miriam foi encarregou junto com ele com essa tarefa. E quando eu fiz entrevista com a dona Jaidenilze, eu perguntei a ela o que aconteceu, se ela lembrava desse caso que tinha acontecido. Foi um caso que teve repercussão na região na época, né? Ela disse que realmente lembrava, mas que só falaria se o capitão De Carmo, na época comandante em 96, né, quando eu fui minha investigação lá, né, foi em julho de 96, eu fui direto na região. Eu não vim no arquivo no top, porque eu já fui direto na região. Eu comecei a fazer pesquisa em loco, fazer Cachoeirinha,
São Caetano, as pessoas citadas como testemunhas, né? Que aquele maestro, inclusive, dos meninos do coro, do coral dos meninos de São Caetano, Moza, né? Também entrevistei ele. O caso da dona Jaidenilza, que me causou espécie, foi que ela disse que, porque foi a partir dali, foi a documentação da CSM, né? Recrutamento militar, que dali que isso partiu. É o único documento que ele faltava Para legalizar o nome dele, exatamente, era o nome era o que faltava. A gente sempre pegava título de eleitor, a gente pegava tudo isso a partir de uma identidade fria, né? Eu fiz isso também, eu dei para outras pessoas, vários nomes aí. Dona Jaidenilza, não sei se ela está viva ainda, mas o capitão de Carmo, na época, era o cara que ela disse que só falaria se ele a autorizasse a falar alguma coisa. Agora, veja bem, qualquer que seja essa documentação, ela é importante porque, na verdade, eu acho que essa documentação é mais de proforma dos caras para poder realmente, digamos assim, mostrar que fizeram o serviço. A identificação veio, veja bem que o Ezequias foi morto depois, quando eles pegaram dentro do carro a documentação. Eu, quando entrevistei o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, né, a dona Jaidenilza está aqui, ó, liguei para a dona Jaidenilza, ela disse que monossilábica, não espero muita coisa, me lembro de pouco, eu liguei para ela primeiro, ela falou, não, eu botei aqui, ó, essa agenda da época, 96, ó, não espero muita coisa, eu me lembro de pouco, eu fui lá e falei com ela, aí o pessoal falou, eu fui a Cachoeirinha, aí ela disse, eu falo mais somente se o capitão De Carmo me autorizar, isso em julho de 96. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal já tinha me falado que havia um informante do DOI-CODE dentro da Polícia Rodoviária Federal, que ficou desconfiado. Foi a partir desse cara, com certeza, que foi feita a identificação. Ele já morreu. Quando eu cheguei em julho de 96, já tinha morrido. Da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem divisão de acidentes. É o que é a portaria? Não, ele foi. Não, deixa eu ver o nome dele aqui. Eu anotei o nome dele, eu não ia dizer. Inclusive o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, ele gostava, não, ele se orgulhava, ele ficava contando basófia, porque era ligado ao DOI-CODE, tudo isso aí, entendeu? Eu vejo o senhor José Belarmino dos Santos, que tá naquela. Nos livros também, né? Outra coisa, eu não tive nenhuma colaboração do pessoal da prefeitura lá, que estava encarregado do cemitério Dom Bosco na época. Ele não quis colaborar, não quis mesmo. Eu fiquei chateadíssimo com ele, entendeu? Então a gente tem que ver o pessoal da Polícia Rodoviária Federal falou desse. A testemunha viva que estava à época era o pai do maestro Moza, que está citado como testemunha da morte dele. Sabe aquela testemunha que o cara pensa assim, você ouviu falar no acidente? Então bota o cara como testemunha lá na delegacia. Era o pai do maestro Moza, que está vivo, né? Que é do coral dos meninos de São Caetano, entendeu? E esse capitão de Carmo, para saber se ele autorizava ou não a dona Jaidenilza falar, porque ela não queria falar, entendeu? Ela não queria falar. A gente tinha que ver o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, porque de qualquer maneira, gente, toda a nossa viagem para o interior era fruto de perseguição política. O Estado tem responsabilidade direta sobre todos os acidentes que aconteceram, de qualquer tipo, incidentes e acidentes. Porque era decorrência disso aí, dessa perseguição que a gente sofria, que a gente ficava viajando para procurar esquentar a documentação da gente. Aqui tem o pessoal, deixa eu ver, Polícia Rodoviária Federal. Procurar a divisão de acidentes da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, fundamental. Olha lá. A divisão de acidentes da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, do Detran, o pessoal que pegou o carro do Ezequias, para fazer, se houve alguma vistoria no carro do Ezequias, é importantíssimo ver o carro, porque foi a partir do carro que o Ezequias caiu, foi preso, a partir do carro. E a partir desse contato, começaram as quedas dos BR na época também. Então, tive que pegar o pessoal do Detran, ainda ficou faltando o pessoal do Detran, o pessoal que fez a vistoria, entendeu? Um aposentado, que era o Mário Fernandes, chefe da Polícia Rodoviária Federal em São Caetano, no posto da polícia em Caruaru, entendeu?
Eu estou aqui pegando os nomes que eu anotei na época. Xisto Zeno, que era médico legista, Xisto Zeno, entendeu? Médico legista. O motorista do carro que fez, do reboque, Isnaldo Cavalcante Silva. E também Mário Ferreira. Mário Ferreira, esse é o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, e o legista, doutor Xisto Zeno. Entendeu? Dopes, Senemar, Maria. Então, outra coisa que teria que ser importantíssima, além do pessoal do Detran, que fez a perícia no carro do Ezequias, entendeu? Que fez também a perícia no local do acidente na região de Cachoeirinha, que era uma estrada realmente íngreme. Agora, podia ser, a partir de uma perseguição, poderia. Uma perseguição, a pessoa poderia ter tido um acidente em decorrência de uma perseguição, com certeza. Por isso que eu acho que a dona Jadenice ficou tão monossilábica e não falou mais nada. Quando eu falei o que eu queria, ela disse que só falaria se o capitão autorizasse a falar, entendeu? O Real. Sim, fale. Que eu estou procurando aqui minhas anotações. Não, porque eu li o seu depoimento que você fez lá, esse relato seu, né? Que eu acho que você ouviu muitas pessoas e não viram os documentos. Eu acredito que isso pode ter levado a um erro, não é verdade? A chegar a uma conclusão de que houve acidente e que não houve perseguição. Teve, eu sei. Né? Onde naquela época poderia-se haver essa probabilidade. É tanto que o que eu demonstrei aqui, e os outros companheiros das comissões vão demonstrar, é de que há muita coincidência. Isso aí há muita coincidência que pode... 9h30 da manhã? 9h30. Sim, agora a identificação foi a partir, com certeza, da Polícia Rodoviária Federal, né? Não. A identificação do carro, não, a documentação do carro. O cara que assinou aqui a Polícia Rodoviária Federal, a Nádia vai entrar depois nisso, o cara quando foi avisado, aí quando chegou lá já tinham tirado os 2 corpos. E ninguém sabe quem tirou os 2 corpos. Exatamente. Foi levado para o hospital, né? Exatamente. Agora não foi o cara da Polícia Rodoviária Federal. Mas o Bebeto morreu no hospital mais tarde, né? Foi? Isso é essa a questão. Bebeto morreu no hospital às 9h15, quando a gente pegou esse documento que trata 21h30, dizendo que ele ainda estava vivo. Tu está entendendo as contradições que há? Há uma contradição porque eu estou achando que eles forjaram realmente, é para tentar explicar. Mas por que forjaram se ele estava com o nome frio? Estava com o nome frio. Como é que iam forjar? A ditadura ia forjar com o nome frio, ou a pessoa com o nome frio não tem como forjar. Presta atenção, já havia informações sobre a presença. Você sabe aquela documentação minha que eu estava presente lá na estrada da Guanabara? Sim. Ele já tinha informações da presença do Bebeto e do Antônio Prestes de Paula também na região. O sargento Prestes. Então... Eles já sabiam que o Bebeto estava na região. Então, houve quedas da gente lá no Rio de Janeiro. Ramayana Vaz Vargens, que era nosso responsável pelo setor de apoio logístico. Isso. E que declinou todo o deslocamento que tinha sido feito. Isso. Todo o deslocamento, isso que eu falei para vocês, no depoimento Ramayana Vaz Vargens consta a presença, o deslocamento meu para o Rio e o deslocamento do Bebeto para cá. Não só o meu do Ramires e tudo isso aí. Está lá no depoimento, vocês podem ver. Agora preste atenção, é a partir da informação colhida que eles ficam naquela região, as equipes ficam atuando, né? Agora, o que me causou espécie no Ubiraci Damásio dizer que tinha sido incinerado é que, na verdade, aqui a equipe auxiliares de busca não eram como aquelas do ECOT que não tinha sido tão assim, digamos assim, estilizada, tão sofisticada quanto que estava atuando no Sudeste, por exemplo. E sim, o pessoal da Polícia Federal tinha atuação direta nas buscas a gente na região. O DOPS estadual, da equipe do Miranda, junto com a Polícia Federal. Por isso que eu achei que a gente tinha que... Eu fui lá em cima do Ubiraci Damásio e ele falou que tinha sido incinerado. Eu tive um atrito com ele. Como incinerado? O senhor estava presente para ver? Ele não gostou da minha pergunta. Agora, é importante a gente fazer o levantamento
Por gentileza. Eu queria com a circunscrição de serviço militar da região, a CSM. Dona Jadenilze já era uma senhora idosa à época, né? Mas acho que... obrigado. Acho que é fundamental. Eu sou favorável a gente ir à Cachoeirinha, ó, a equipe ia à Cachoeirinha, o pessoal de Pernambuco também, e a região de Cachoeirinha e São Caetano. São as duas regiões próximas, né, na direção de Lagedo, né, que estavam indo em direção a Lagedo. Porque foi a partir disso aí que eu acho que a gente tem que elucidar o que é que aconteceu em Cachoeirinha, que o pessoal foi parar na estrada. A estrada, o carro bateu na banguela e bateu lá na cerca, como se tivesse sido capotado. Até hoje a estrada ainda tem essa inclinação. Eles suavizaram essa inclinação da estrada. Mas não tem como a gente deixar de secar a circunscrição do Serviço Militar da região e a Polícia Federal. Por gentileza. Diga. Ok? Bom, pode falar. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar, né, todos os integrantes da Comissão da Verdade da Paraíba e os colegas também de Pernambuco que estão aqui, nossas assessorias, né, cumprimentar de modo especial a senhora Sônia Benevides, né, irmã do Luiz Alberto Benevides, por esse gesto, né, generoso de mais uma vez, né, relembrar fatos, né, tão dolorosos da sua vida. Queria agradecer também a Antônio Soares a presença aqui, né, e penso que é necessário alguns esclarecimentos. A deliberação da Comissão de Pernambuco, do Helder Câmara, junto com a Paraíba, se deu a partir exatamente da análise de alguns casos, né, que vêm sendo examinados por essas comissões. No caso de Pernambuco, né, nós temos são 51 mortos desaparecidos que nós estamos investigando. Aqui na Paraíba, um pouco menos. Só que o caso de Benevides, que aí eu gostaria também, eu não sei até que ponto as pessoas têm as informações sobre o que de fato aconteceu, né? Enfim, ter um quadro que seria interessante para poder entender um pouco, né, algumas formulações feitas por Porfírio, né, e respondidas por Antônio. É que, na verdade, Luiz Benevides, né, ele estava em Pernambuco, tá certo? Ele tinha uma companheira, que era Miriam Verbena. Eles vieram, no caso Benevides, era um dirigente, né, do PCBR, foi deslocado para essa região do Nordeste, e Miriam era sua companheira. Miriam tinha família em Pernambuco, né, e eles se estabeleceram lá e começaram a desenvolver um trabalho. Ao lado deles veio também o Prestes, o sargento, né, Paula Prestes, também, que era um dirigente nacional e responsável pelo setor militar do PCBR. Eles se instalaram aqui, lá em Pernambuco, né, e a partir daí começaram a desenvolver um trabalho. O casamento, né, vamos dizer assim, um casamento que está afirmado pela própria irmã de Miriam, se deu em janeiro, né? Eles casaram e passaram a ter uma vida, né, vamos dizer assim, com um círculo de amigos, circulavam, né, de uma forma, já que o próprio Benevides estava envolvido com um trabalho de massa, né, a busca de legalizar a sua vida e não ficar trabalhando na clandestinidade. O que é que ocorre? Exatamente visando isso, ter a sua vida regularizada, inclusive para trabalhar, ele começou a buscar, né, documentos que permitissem isso. E, nesse episódio, né, ele foi à busca de uma carteira de reservista no interior do estado. Bom, para isso, solicitou emprestado o carro de Ezequias Bezerra da Rocha, que não era militante do partido. Ezequias foi militante do PCB e se tornou, vamos dizer assim, simpatizante, né, do PCBR, e por ser também amigo pessoal, né, de várias dessas pessoas que continuaram a militar, ele sempre se dispunha a ajudar de alguma forma. E, nesse momento, foi solicitado o carro dele emprestado para fazer essa viagem,
até Caruaru, Cachoeirinha, naquela região de Caruaru, para apanhar esse documento que já tinha sido previamente, né, acordado pelo Benevides, de uma viagem anterior lá, no sentido de apanhar esse documento. Acontece que isso foi no dia 8 de março